leremos todos os textos, ou todo o capítulo 4, 5 e 6, mas nós vamos pensar os versículos que nos parecem ser mais relevantes para o momento. Capítulo 4, versículo 17, nos diz o seguinte: e conheceu Caim a sua mulher, e a concebeu, e teve a Enoque, e edificou uma cidade, e a chamou pelo nome da cidade do seu filho, Enoque. Versículo 21. E o nome do seu irmão Jubal foi o seu pai, e todos que tocam a harpa e o órgão. 22. Já eu explico o motivo desses versículos. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre em toda a obra de ferro. E irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e a tomaram para si, mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. No versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. Meus irmãos, os versículos anteriores são apenas para nos mostrar que já na época de Noé, já haviam grandes cidades. Quando o texto do capítulo 4, versículo 21 cita as artes, o trabalho do cobre, havia já o que para a época era a tecnologia mais moderna, resolvendo os problemas maiores naquela região. Eles estavam vivendo uma época muito parecida com a nossa aqui. Já tinham um certo avanço tecnológico, já tinham grandes cidades, e havia um problema que estava acontecendo ali quando o autor disse que as filhas de Deus estavam se casando com os filhos dos homens. Irmãos, há necessidade de compreender aqui os filhos de Caim com os filhos de Enoque. Há uma retratação na Bíblia falando a respeito dos filhos de Sete como sendo filhos de Deus, e os filhos de Caim como sendo filhos de homem, tentando demonstrar que havia um grupo que se aproximava mais de Deus e buscava a presença do Senhor, e havia um outro grupo que havia se distanciado de Deus já naquela época. Noé morreu aos 950 anos, e o pai de Noé, Lameque, viveu, registra a Bíblia, pelo menos 50 anos com Adão. Nós estamos nos referindo aqui da criação até a destruição do mundo pelo dilúvio. Por pouco é que Adão não morre afogado no dilúvio. A ideia aqui é que, num período curto de tempo, houve a multiplicação dos homens em grande quantidade, as cidades cresceram, a tecnologia aumentou, e de alguma forma já se dividiu entre aqueles que serviam a Deus, que andavam no caminho do Senhor, e os que andavam no caminho contrário à voz de Deus. Meus irmãos, prestem atenção, porque a Bíblia diz, logo nos versículos subsequentes, que as pessoas se casavam, comemoravam, as pessoas estavam vivendo numa rotina absolutamente normal. Quando Deus então chamou Noé e disse: olha, a coisa não vai continuar da forma como está. As pessoas estão vivendo muito tempo, mas estão vivendo muito tempo longe da presença do Senhor. E isso está se multiplicando a maldade no coração da humanidade. E vai ficar cada vez mais difícil. Reproduzo a ideia aqui. Imaginem se Ivan, o terrível, ainda estivesse vivo hoje, ou Hitler. Ou seja, se as pessoas não morressem ou vivessem de 900 anos, como antigamente, vivendo 900 anos na maldade,
O dilúvio, então, foi um artifício que Deus usou para frear aquela geração de maldade, e não havia, ou haviam poucas pessoas naquela região, naquele momento, que estavam buscando servir a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós hoje estamos vivendo dias bastante parecidos. A palavra diz no capítulo 6, nos 3 primeiros versículos, que a promiscuidade estava se multiplicando e as pessoas estavam convivendo com a maldade, com a promiscuidade, como se não fossem, como se fosse absolutamente normal. E eu penso, olho para os dias de hoje e não percebo muita diferença. Olha para os dias de hoje, percebo que a humanidade vem aceitando a promiscuidade, a maldade, a mentira, a corrupção como sendo normal. Já desse assistindo uma reportagem sobre política e o historiador dizendo: eu não sei como que o Brasil consegue suportar ou conviver com a ideia do político que rouba, mas faz. Virou um slogan: fulano rouba, mas ele trabalha, ele faz. De alguma forma, os brasileiros parecem ter se acomodado à ideia de que, desde que faça alguma coisa, pode roubar. Não pode roubar, não, irmão. Ele é um empregado nosso, ele está lá, tem o salário dele, ele está lá para trabalhar pela população. Mas houve uma certa harmonia de pensamento e a gente simplesmente não faz mais nada. Eu estava vindo de Resende no domingo passado e eu paguei o pedágio entrando por Seropédica. E eu fiquei revoltado porque eu pensei: por que é que eu vou pagar o pedágio vindo de Seropédica para cá? A Dutra, a gente entra nela e não paga o pedágio para andar na Dutra. Mas por que eu tenho que pagar o pedágio para andar fora da rodovia da Dutra? Eu fiquei indignado, fiquei uns 40 minutos remoendo no meu coração aquela indignação, me dando conta de que está errado esse negócio, não está certo. Eu guardei o bilhete para entrar em contato, para saber por que aquilo. Não há uma obra sequer da Nova Dutra no espaço de Seropédica. Não faz nenhum sentido que se cobra pedágio. Aquilo que está errado. Aí eu vou buscar compreender os motivos pelos quais a Nova Dutra cobra o pedágio. Quero dizer, irmãos, que nós não podemos simplesmente nos acostumar com as coisas erradas como se fossem certas. Não é assim? A palavra de Deus diz o quanto ele se irrita e o quanto ele fica indignado quando a população começa a ver no bandido o herói. Quando é que a população começa a ver nas pessoas que cometem o erro como se não estivessem cometendo. Esse é o ponto do dilúvio, meus irmãos. Esse é o ponto que Deus se irritou profundamente e quis dar um basta. No versículo 6, do capítulo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é Deus olhar para a humanidade e se arrepender de ter feito? Porque não deu certo, porque não funcionou. Tem que admitir que fez com toda boa intenção, fez para ser perfeito, fez para dar certo, mas ele deu liberdade, e a liberdade de escolha é o princípio básico da humanidade, e usando essa liberdade podemos escolher o caminho errado. Esta arca foi criada para uma alternativa, porque Deus queria acabar com aquilo, mas Noé era um servo fiel do Senhor, e Deus não iria destruir toda a humanidade havendo uma pessoa. No exemplo de Sodoma e Gomorra, aconteceu a mesma coisa. Havia o Ló que estava lá buscando a presença do Senhor de alguma forma, mas não tinha muito mais do que ele, a família. Quero dizer, irmãos, que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande para nos amoldar, para nos configurar a nossa imagem, o nosso comportamento ao do outro, mesmo quando o comportamento do outro não está correto. Assim aconteceu com a humanidade naquele tempo. O versículo 7 do capítulo 6 diz: e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem ao animal até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito.
Essa frase, irmãos, me arrependo de haver feito o homem.